Tudo está na tua mão. Deus colocou tudo na tua mão, tá? Você está respirando, você está vivendo, você está trabalhando, você está ganhando. Ele não tem um banco separado para ele. Está tudo na sua mão. Mas Ele pede a você que você reconheça que Ele é o Senhor de todas as coisas. Então olha só o que a Bíblia diz. Deuteronômio 8, a partir do verso 11. Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus. E tenham o cuidado de obedecer os seus mandamentos e as suas leis que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas onde morarão. O seu gado e os seus rebanhos aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então, tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água, mas no deserto Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem. E lhes deu para comer um maná, uma comida que os seus antepassados não conheciam. E Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Se vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor nosso Deus, então vocês morrerão como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês. O segundo princípio que aprendemos na Escritura é que, apesar de tudo ser dele, e tudo o que temos vir por intermédio dele, Ele deseja que entendamos que tudo também é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Não tem nada que não seja para a glória dele, porque você foi criado para ser para a glória de Deus. Assim, a advertência que Moisés fez ao povo quando estavam para entrar na terra prometida era que sempre se lembrassem quem eles eram. Quem era aquele povo? O povo de Deus. E essa é a grande tirada da questão. Por que é tão importante isso? Porque você faz parte da família de Deus, você é povo de Deus, você é filho de Deus, você não está sozinho aqui nessa terra. Então, se você entende o significado disso, você vai viver para a glória de Deus em todos os aspectos da vida. Segunda coisa que esse texto vai deixar claro para a gente: de onde nós saímos, de onde aquele povo havia saído? Da escravidão do Egito. Eles eram escravos. Queridos, isso é um símbolo lindíssimo do que Deus está fazendo em Cristo Jesus na nossa vida. Quem era você? Quem era eu? A Bíblia diz que eu estava perdido nos meus delitos e pecados, escravizado por esses pecados, e mais, seguindo a vida sem esperança, controlado pelo curso desse mundo que era ditado, e é ditado até hoje, pelo príncipe das trevas, príncipe das potestades do ar, diz a Bíblia. E aí, Deus, pelo seu muito amor que teve para conosco, nos arrancou do reino das trevas e nos colocou no reino da sua maravilhosa luz, diz a Bíblia. Se é assim, então você é povo de Deus, e você não pode esquecer isso, e você nunca pode esquecer de onde você veio. Você foi redimido, você foi salvo, você foi resgatado. Por isso a sua vida deve ser para a glória de Deus. Quer voltar lá para a escravidão?
Ali a tua vida não era para a glória de Deus. Depois, nesse texto, o Senhor vai falar através de Moisés: quem é que sustentou e sustenta você? O Senhor. Lá no deserto você não podia, eles não podiam plantar, eles não podiam colher, eles estavam peregrinando pelo deserto, não tinha comida, não tinha água em todo lugar, não tinha água encanada naquele tempo lá no deserto, tinha que achar uma fonte, né? Guardar um pouquinho, e quando não achava a fonte, Moisés batia a vara na rocha, a água brotava dali como sustento. E quando não tinham o que comer, o que acontecia? Todo dia pela manhã caía um negócio que eles não conheciam, chamado maná, o pão de Deus que descia do céu. E Deus estava dizendo: sou eu que sustento vocês. E ele estava preparando o coração para quando entrassem na terra prometida. Ele disse assim: olha, vocês vão chegar lá, vão morar em casas que vocês não construíram, porque eles iam tomar aquela região, em cidades que vocês não trabalharam, vão trabalhar em fazendas que vocês não prepararam, porque eu estou dando tudo para vocês. Agora, quando entrarem lá e tiverem não só o maná todo dia, porque no dia que eles pisaram naquela terra o maná cessou, lembrem quem sustenta vocês. Lembrem quem sustenta vocês. E aí ele diz assim: e não sejam orgulhosos de imaginar que são vocês, porque eu continuo a abençoar. Se Deus tirar a mão de bênção de sobre a tua vida, querido, você nem respira. Faz assim, ó. Faz. Se Deus tirar a mão de bênção, porque é o sopro da vida que está em você que permite que você respire. É isso que a Bíblia está falando. E ele diz assim: então lembra quem sustenta você. A quarta coisa que ele vai dizer aqui nesse texto: lembra, não é? Quem os salvará de todas as lutas que virão no meio desse caminho, né? É o Deus Todo-Poderoso. Quem vai continuar sustentando sou eu. Por isso não fiquem orgulhosos quando vocês tiverem mais do que um escravo fugitivo no deserto poderia ter, pois tudo é fruto da bondade de Deus. E esse orgulho mesquinho sempre vai ser visto pelo Senhor como uma presunçosa ingratidão que conduz a uma idolatria. Olha que coisa interessante. Por isso, a Bíblia sempre compara a avareza, a dificuldade de repartir os nossos recursos, a dificuldade de investir no reino de Deus com idolatria. Por quê? Porque algo toma o nosso coração. E se o Senhor não for o dono do nosso coração, então entrou alguém como um ídolo na nossa vida. E a idolatria pode ser uma pessoa, pode ser um jogo, pode ser um computador, pode ser a grana, porque tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida, a Bíblia chama de idolatria. E assim diz a Bíblia em Colossenses 3, versículos 5 e 6: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E como se fosse uma vacina a esse tipo de sentimento, de você querer não entender que tudo é para a glória de Deus, o culto do Velho Testamento exigia que sempre que alguém fosse orar no templo, sempre que alguém fosse cantar louvores no templo, ou simplesmente chegar no templo, ele precisava levar uma oferenda ao Senhor, como um símbolo de que ele reconhecia o senhorio dele sobre a sua vida. E isso está em Êxodo 34, verso 20, a segunda parte, onde diz assim: ninguém deverá aparecer diante de mim sem trazer uma oferta. Se você fosse ao culto do Velho Testamento, lá em Jerusalém, lá no templo lá de Salomão, tá? Você, conforme as suas posses, você tinha que levar um presente para Deus.
Se você não tinha dinheiro, você armava uma arapuca e pegava um passarinho. É o que está na Bíblia. Aí você pegava o passarinho na mão e levava para dentro do templo e ofertava ao Senhor o passarinho. Porque o princípio mais importante não era se você tinha dinheiro ou não tinha dinheiro, se você é rico ou pobre. O princípio mais importante é que você reconhecesse que Deus é dono de todas as coisas e que Ele deve ser honrado pela sua vida. Essa era a coisa mais importante que deveria ser trabalhada no coração de cada pessoa que se apresentasse diante de Deus. Terceiro princípio. Esse terceiro princípio vai mexer com as nossas prioridades, vai mexer com a nossa vida como um todo. E o princípio é muito simples. Primeiro para Deus e o melhor. Vamos dizer juntos? Primeiro para Deus e o melhor. Isso é um princípio que percorre toda a Bíblia, não é? Jesus ensinou esse princípio. Ele disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o princípio é primeiro Deus. Se você não aprender a colocar primeiro Deus na sua vida, em todas as áreas, na área afetiva, emocional, no trato do seu corpo, no casamento, quais são os valores de Deus, como eu honro a Deus na minha casa, e também com os recursos financeiros. Então eu não entendo o que significa honrar Deus, glorificar o nome do Senhor, porque honrar Deus e glorificar o nome do Senhor é colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. E isso também acontecia na questão financeira. É interessante que uma das maneiras do povo entender isso, tá? Eram as festas que aconteciam no meio do povo, tá? Eram os momentos de liturgia em que o povo celebrava a presença de Deus. E uma dessas festas, um desses momentos de liturgia, era a oferta das primícias, que se encontra em Deuteronômio 26, a partir do verso 1, onde a Bíblia diz assim: Moisés disse ao povo: vocês vão tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Depois de morarem lá algum tempo, cada um deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor Deus lhe deu, e deve colocá-la num cesto e levar para o lugar que Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Vá falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e diga: declaro hoje que estou morando na terra que o Senhor nosso Deus prometeu dar aos nossos antepassados. E aí o sacerdote pegará o cesto e o colocará na frente do altar do Senhor nosso Deus. E então, na presença do Senhor, você fará essa declaração: o meu antepassado foi um arameu que não tinha lugar certo onde morar. Ele foi com a família para o Egito e ali eles moraram como estrangeiros. E quando chegaram lá eram poucos, mas aumentaram em número e se tornaram um povo grande e forte. E os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. E então oramos pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. E Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria e como éramos perseguidos. E com a sua força e com o seu poder, Ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas e nos tirou do Egito. E nos trouxe até esta terra que nos deu, uma terra boa e rica. E agora, ó Senhor Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me deste. E depois, coloque a oferta diante do Senhor nosso Deus e ajoelhe-se na sua presença. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você e a sua família, e faça uma festa com os levitas e com os estrangeiros que moram onde você vive. Eu acho lindo esse texto. Você já pensou? Imagina isso, nós fizemos um momento do ofertório agora, né? Você imaginou aquela multidão chegando? Isso acontecia.
Cada um vinha com um cestinho, né, com a primeira parte da colheita. Não era grande quantidade, era a primeira parte da colheita. Eu vi isso na Índia. Eu nunca tinha visto isso numa igreja cristã. Eu vi isso na Índia. Eu achei lindo, lindo. Eu fui numa igreja na Índia, ela era toda de telha de zinco, telha de metal. Era um forno, aquele sol, aquele negócio assim, mas era toda muito simples, muito humilde. E aí começou a chegar o povo, cada um trazendo uma coisa. E lá eles são uma comunidade agropastoril também, como era o povo de Israel. E aí veio nesse momento do ofertório um senhor trazendo um prato de arroz cru, assim, quase caindo. Ele vinha trazendo assim, com toda a dificuldade para não cair nenhum grãozinho no chão, e colocou em cima da mesa. Aí um trouxe um couve-flor. Eu achei a oferta mais estranha da minha vida. Veio lá e colocou o couve-flor em cima da mesa, tal. E assim foi, alguém trazendo outras verduras, outras coisas. Eu perguntei: o que é isso? Essas são as primícias da terra desse povo. Era aquela ideia. O problema não era a quantidade, o valor, era o princípio. Deus é dono de tudo, e o primeiro na minha vida, eu vou honrar primeiro a Deus. Primeiro a Deus. Então o princípio de Deus é primeiro Ele. Se a gente não aprender esse princípio, a gente vai perder a graça e a bênção de Deus. Olha que coisa tremenda. Eu ficava bravo quando eu li o Velho Testamento e não entendi esse princípio, especialmente quando Elias vai morar numa casa de uma viúva. Ele está fugindo de Acabe, e ele então, ele está do lado de um ribeiro, os corvos estão alimentando, depois então os anjos o alimentam, e daí o Senhor diz para ele: Senhor, você vai até Serepta, e ali você vai ser hospedado na casa de uma viúva. E ele chega lá, pede água, a viúva dá água, e ele pede um pão. E aí a viúva diz para ele assim: olha, meu senhor, pão eu não posso dar, porque eu só tenho um pouquinho de farinha, um cavaquinho de madeira para assar essa farinha, e depois disso eu e meu filho vamos morrer porque não tem mais nada. E aí o profeta diz para ela assim: olha, você vai lá, faz um pão primeiro para mim. E eu fiquei bravo. Como primeiro para ele? Que raio de coisa esquisita é essa? Primeiro para ele, negócio esquisito. E aí ele acrescenta: porque a farinha da sua botija, não vai terminar, não é? E o azeite da botija não vai acabar até que o Senhor mande chuva outra vez. E aí aquela senhora creu e foi lá e fez o primeiro pãozinho para ele. E a farinha não acabou e o azeite da botija não acabou. E eu ficava bravo: por que primeiro para ele? Porque dar o primeiro pão para aquele profeta naquele contexto era crer que ela deveria honrar a Deus em primeiro lugar. E toda vez que nós temos a coragem de, pela fé, honrar a Deus em primeiro lugar, Deus derrama a sua fidelidade sobre a nossa vida. Então o princípio é primeiro Deus e o melhor para Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz assim, Números 18, versículos 29 a 32, das ofertas que vocês receberem, deem a melhor parte para mim. Depois que me derem a melhor parte, vocês poderão ficar com o resto. Eu acho tremendo como Deus é. Deus é tremendo, né? Ele põe assim: você pode ficar com o resto, mas não dá o resto para mim. Você tem que aprender a me dar a melhor parte, como faz o fazendeiro, que depois de dar a sua oferta, fica com o que sobra. Vocês e suas famílias poderão comer em qualquer lugar o que sobrar, pois é o pagamento que vocês recebem. Comendo assim, vocês não estarão cometendo pecado, se antes separarem a melhor parte para o Deus eterno, e não profanem as ofertas sagradas dos israelitas, comendo alguma delas, antes que a melhor parte seja oferecida a mim. Se desobedecerem, morrerão. Para que eles nunca esquecessem desse valor, o Senhor exigia que não somente a primeira cria dos animais fosse dele, mas que todo
primeiro filho homem de cada família fosse dedicado ao Senhor como uma espécie de sacerdote da família, que deveria, depois do pai, manter os valores e princípios da fé em toda a família. E para que ele vivesse, a família dava uma oferta de remissão. O que eu estou querendo dizer? O primeiro fruto da terra dava-se para Deus. A primeira cria do animal dava-se para Deus. E o primeiro filho homem que nascia na casa não pertencia à família, pertencia a Deus. Aí o que acontecia? Ninguém vai entregar o filho lá no templo, vai ter que criar, educar o seu filho, mas ele sabia que não pertencia a ele, pertencia a Deus. Então o que ele fazia? Ele dava uma oferta especial ao Senhor de remissão para ficar com o seu filho. Mas esse filho se tornava o sucessor do pai. E se o pai era o sacerdote da família que devia ensinar os valores do reino de Deus na sua casa, mas esse primogênito, na falta do pai, deveria ser aquele que cuidaria de toda a família. Naquele tempo não tinha INSS, né? Quem cuidava dos velhinhos eram os filhos, e esse filho era o responsável para dizer aos irmãos: olha aqui, nós vamos cuidar do papai, vamos cuidar da mamãe, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, porque esses são valores de Deus na nossa vida. Até os nossos filhos não nos pertencem. Primeiro para Deus, e a melhor parte para Ele, tá? Muito bem. A Bíblia diz assim: o Senhor disse a Moisés: separe para mim todo o primeiro filho, todo o primeiro filho homem dos israelitas e todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos são meus. E esse princípio continua. Você vai encontrar vários textos da Bíblia, não tenho tempo de ler agora aqui, mas a primeira farinha que você faz na sua casa, o primeiro azeite que você fabrica, o primeiro pão que você vai fazer, tudo que era primeiro, você consagrava ao Senhor para glorificar o nome do Senhor. Quarto princípio, eu não sei se eu vou conseguir. Quarto princípio, a Bíblia diz assim: não permita que nada nem ninguém seja tesouro maior que o Senhor no seu coração. E aí então Mateus capítulo 6 vai dizer assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O que a Bíblia está dizendo é aquilo, toma cuidado. Quem é o dono do teu coração? Porque às vezes a gente está falando: Senhor, Tu és o dono do meu coração, mas na prática Ele não é não. Eu tenho um amigo que diz assim: você quer saber quem é o dono do coração de alguém? Então pede para essa pessoa mostrar duas coisas para você: a agenda, onde ele investe o tempo dele. Aí você vai descobrir quem é o dono do coração dele. E o talão de cheques, onde ele investe a grana dele. E você vai ver quem é o dono do coração. Por quê? Quem domina o nosso coração controla a nossa vida, o nosso tempo, os nossos valores, a nossa perspectiva de vida. Por isso a Bíblia diz assim: toma cuidado para que você não fique preocupado somente em construir tesouros na terra e o seu coração perca os valores celestes na vida.